Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio para mais um vídeo do nosso PPE. E nesse vídeo eu trago para compartilhar com vocês a resolução dos dois primeiros problemas da última lista de exercício envolvendo funções exponenciais. Ok? Antes de mais nada, pessoal, é muito importante que vocês mantenham em mente que toda vez que nós estamos trabalhando com algum problema envolvendo funções, vejam bem, não só funções exponenciais, qualquer tipo de funções. Como os problemas envolvendo funções sempre vai estar envolvendo uma relação entre duas variáveis, né, um x e um y, então todo problema que envolve funções que a gente se depara, de alguma forma ou de outra, ele sempre vai estar pedindo para que a gente encontre uma dessas duas variáveis, e para isso a gente vai ter o valor a ser utilizado em uma das outras duas. O que eu estou querendo dizer? Que sempre, em qualquer problema, ou a gente vai ter alguma informação sobre o x para poder tentar encontrar um determinado y, ou a gente vai ter uma informação sobre o y para encontrar um determinado x. E aí esses problemas da última lista de exercício, eles mesclam esses dois tipos de raciocínio. Em alguns a gente tinha o valor para ser utilizado no x e encontrar o y, e em outros problemas a gente tinha o contrário. Então eu vou resolver um de cada aqui com vocês, vou resolver os dois primeiros probleminhas da lista. E o primeiro, ele diz o seguinte: suponhamos que a população de uma certa cidade seja estimada para daqui a x anos por f de x igual a toda essa equação que nós vemos aí. Nós percebemos que é uma função exponencial porque ela traz um x no expoente ali, né? E aí o exercício pede o seguinte: determine a população referente ao terceiro ano. Então, o que nós precisamos entender? Primeiramente, vamos interpretar o problema, né? Nós precisamos entender que isso aqui se trata de uma função, portanto, tem uma relação entre duas coisas, né? Duas variáveis, e precisamos identificar que relação é essa, o que está variando em função de quê. E aqui nesse problema a gente precisa enxergar que nós temos a população da cidade que vai variando em função dos anos, ou seja, à medida que os anos passam, a população vai se alterando. E isso acontece, matematicamente falando, da maneira que está descrito aí nessa lei de formação. Então nós precisamos identificar o que está sendo representado por x e o que está sendo representado por y nessa situação problema. Então nós percebemos que se é a população que está variando em função do tempo, né, dos anos passados, nós temos então que o y representa a população, porque nós sabemos que o y varia em função do x, ok? Então nós temos o y representando a população e o x representando os anos que vão passando. A segunda questão a ser observada é: será que nós temos alguma informação sobre o x para poder encontrar o y, ou temos alguma informação sobre o y para poder encontrar o x? Então vejamos o que o problema nos pergunta ali, ó. Determine a população. Veja bem, ele está fazendo uma pergunta sobre a população, então está pedindo para a gente encontrar um determinado valor para y, referente ao terceiro ano. Ó, informação sobre o x está representando os anos, ele quer que a gente encontre o y referente ao x igual a 3, ou seja, ao terceiro ano, né? Então nós já sabemos que nós temos que trabalhar com o valor 3 para x e que nós precisamos então encontrar o valor de y correspondente para quando o x for 3, quanto será o nosso y? Ou seja, no terceiro ano corrente, quanto será a população dessa cidade? Okay? Então essa é a primeira interpretação, a primeira análise que vocês têm que fazer em qualquer situação, problema que envolva função, ok? Dito isso, vamos montar a nossa equação. Nossa equação vai ficar y, eu troquei f de x por y só para sempre relembrar de que é a mesma coisa, né? A mesma representação. E já substituí o meu x por 3, que é o valor dado no exercício. Então foi a única alteração que eu fiz. Então percebam que fica o y é igual a 20 menos 1 sobre 2 elevado a 3, e o resultado de tudo isso multiplicado por 1000. Né? Então, nós vamos resolver isso dando alguns passos de cada vez. Né? Então, olha só.
Primeiramente, vamos resolver o 2 elevado a 3, que no caso a gente sabe que é 8. Então vai ficar 20 menos 1 sobre 8 multiplicado por 1000. Nós sabemos que quando nós temos adição e subtração de fração com denominadores diferentes, nós precisamos trabalhar com o mínimo múltiplo comum. Então, para resolver esse parêntese, eu vou ter que trabalhar com o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 8 e 1, considerando que ali debaixo daquele 20, aqui debaixo do 20 nós temos o 1, então MMC de 1 e 8, de 8 e 1, né, que vai dar 8. Então fazendo aquela regrinha, né, 8 dividido por 1, que está aqui debaixo, dá 8, vezes 20 dá 160. 8 por 8 dá 1, vezes 1 dá 1. Por isso ficou da maneira como vocês estão vendo aqui. Resolvendo um pouco mais isso daqui, nós chegamos à conclusão então de que o y é igual a 159 dividido por 8. Eu posso fazer essa divisão aqui e depois multiplicar por 1000, ou eu posso multiplicar já por 1000 aqui, considerando que tem 1 aqui embaixo do 1000, né, e fazer uma multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, ou seja, de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 159 vezes 1000, 8 vezes 1. Então ficaria 159.000 dividido por 8. Resolvendo isso aí, nós temos então que no terceiro ano, essa cidade já vai ter 19.875 habitantes, ok? Passamos então para o segundo exercício. O segundo exercício já diz o seguinte: o número de bactérias de uma cultura T horas após o início de certo experimento é dado pela expressão que nós estamos vendo aí, né? Onde nós temos N, né, o número de bactérias, variando em função do T, do tempo, né? Então esse N e esse T é como se fosse o nosso Y, o nosso X, né? E aí nessas condições pergunta-se quanto tempo após o início do experimento a cultura de bactérias terá 38.400 bactérias. A princípio, pessoal, a gente precisa fazer, antes de qualquer outra coisa, aquela mesma análise, né? Precisa entender, precisa conseguir identificar o problema, que o X, né, está representando o tempo e o Y está representando a quantidade de bactérias, ou seja, a quantidade de bactérias ela está variando em função do tempo, de acordo com o tempo que vai passando. E isso acontece, matematicamente falando, né, daquela forma que está descrita ali na lei de formação, ok? Só que agora percebam que tem uma diferença da questão anterior, porque ele está dando para a gente uma informação sobre a bactéria e perguntando a informação sobre o tempo, ou seja, ele está dando o Y e pedindo para que a gente encontre o X. Por que eu sei disso? Porque, veja só, ele pergunta quanto tempo, né? Tempo é X, então para qual valor de X, né, vai gerar um Y igual a 38.400, né? Que isso aqui é o número de bactérias. Então, nós temos aí um X que nós precisamos encontrar e o Y referente a ele que é 38.400. Então, nós vamos montar, percebam que agora a montagem fica diferente, né? Ó, o 38.400 é valor que ele foi dado para Y, então ele vai no lugar de f de x ali, no caso do nt, né? N em função do t. E aí, o restante aqui eu só repeti, por enquanto ainda não fiz nada. É importante que vocês se atentem também, pessoal, que toda vez que a gente tem um y para encontrar um x na função exponencial, o cálculo fica um pouquinho mais trabalhoso porque envolve todas aquelas técnicas que a gente estudou na última aula sobre equações exponenciais, aquela ideia de igualar bases e tudo mais, né? Então, percebam que, primeiramente, nós temos que entender o seguinte, eu estou interessado em descobrir o valor de t. O meu t está aqui, ó, junto com esse 2 elevado a 0,4, né? Então, se eu estou interessado em descobrir isso aqui, a primeira coisa é tentar isolar o máximo possível essa parte, né, que contém a minha letra, a minha incógnita. Para isolar isso, eu preciso me livrar desse 1.200 que está aqui, multiplicando tudo isso, né? Se ele está aqui multiplicando, para eu me livrar dele, jogar ele para lá, ele passa então dividindo, né?
Estou fazendo isso para tentar isolar o máximo possível a parte da letra, né? Então eu tenho 38.400 dividido por 1.200. Do lado de lá, ó, sobrou apenas a parte da letra, né? E aí o resultado dessa divisão vai ficar 32, que é igual a 2 elevado a 0,4t. Percebam que até o momento eu não mexi nada desse lado direito, né? E é aqui que a mágica agora acontece, ó. A gente começa a aplicar aquelas regrinhas de igualar as bases, né? Se desse lado eu tenho base 2, vou tentar escrever 32 de uma forma diferente, na forma de uma potência de base 2, que nós já sabemos que é 2 elevado a 5, porque isso já apareceu em vários exercícios, né? Então eu sei que 2 elevado a 5 tem que dar a mesma coisa que 2 elevado a tudo isso aqui. Ou seja, eu posso concluir então que tudo isso aqui, 0,4t, tem que ser igual a 5. Por isso que nós podemos desconsiderar as bases e trabalhar apenas com o expoente, né? Igualando os expoentes. E aí nós ficamos então com a seguinte equação: 5 é igual a 0,4t. Mas eu estou interessado em saber somente o valor de t, né? Então, 5 dividido por 0,4, porque se o 0,4 estava multiplicando t, né, ele vai passar para lá dividindo. 5 dividido por 0,4, eu vou concluir que o meu t vale 12,5, ou seja, em quanto tempo, né, em quantas horas de experimento aquela cultura de bactérias ia atingir todo esse número? Em 12 horas e meia, ok? Então é isso, pessoal. Os dois possíveis raciocínios aí de vocês encontrarem nos problemas envolvendo funções exponenciais. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.